Bom pessoal, estou aqui conforme prometido trazendo os vídeos do básico de C Sharp, que eu vou ensinar do básico que eu sei, que é o essencial que a gente precisa para as aulas, basicamente para ninguém ficar perdido. E eu vou começar aqui de tela de login. Só se vocês quiserem acompanhar aí, eu vou deixar o projeto disponível para download, se vocês quiserem, conforme a gente for fazendo. Mas peço que vocês criem essa telinha, esse que é o básico que a gente já tem que saber. Beleza, vamos ao projeto em si, que seria o código. Bom, aqui a gente vai declarar as bibliotecas de classe do SQL Server. O que isso significa? Que a gente vai poder usar todos os objetos que a gente precisa para conectar ao banco de dados e usar os recursos que a gente tem nele. Bom, eu já criei aqui uma conexão, então peço que vocês criem também com o banco de dados. Eu criei esse banco de dados aqui chamado Projeto CRUD, uma tabela login e inserir alguns valores nessa tabela login. Vou selecioná-los. Beleza, todos os valores aqui. Então, só eu vou deixar tudo isso aqui disponível para vocês. Mas se quiserem já ir acompanhando e fazendo simultaneamente, beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma conexão, porque a gente vai precisar dessa coisa aqui chamada Connection String. Ao selecionar a conexão e vir em propriedades, ela vai aparecer aqui para vocês. Vocês podem copiá-la, vir na Solution Explorer, procurar esse campo chamado Properties, vir em Settings, você abre ele aqui, ó. Clique em Settings e essa mensagem apareceu para mim porque eu fiz algumas alterações, mas para vocês provavelmente não vai aparecer. E vai aparecer esse campo aqui. Provavelmente ele vai estar vazio, desse jeito aqui. Então eu vou colocar uma configuração aqui, que no caso vai ser minha string de conexão que eu acabei de copiar. Aqui você coloca a senha de acesso ao seu servidor, se você usou a autenticação da SQL Server. Se você usar a autenticação do Windows, é só copiar e colar, normal. Você atribui o nome aqui que deseja usar, se não quiser mudar não precisa também. E aqui você muda para Connection String e aperta Enter. Beleza. Criado aqui. Deixa eu apagar aqui que eu queria. Criado aqui o caminho da nossa conexão. Estou dizendo que vamos conectar o DNL PC, que é esse servidor aqui, e ao banco de dados projeto CRUD, que é o banco de dados que eu criei aqui. Dentro do login, você pode salvar aqui e fechar isso aqui, a gente não vai mais usar. Aqui dentro do login, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma SQL Connection. Vou chamá-la de conexão 1. Vou new SQL Connection. E já que a gente está fazendo uma conexão com o banco de dados, a gente precisa de um caminho para essa conexão. E esse caminho vai ser a propriedade que a gente setou ali atrás. Default.conexão, que foi o nome que eu dei. Então, seguir o caminho. Properties, que é onde a gente foi aqui. Settings. Default, que são as configurações padrão. Settings. Default. E aqui dentro do default, eu achei minha conexão. Beleza, aqui eu também vou declarar mais duas variáveis. A gente vai precisar delas mais tarde, chamadas usuário e senha. Duas variáveis do tipo texto, que aqui a gente vai receber. E vou iniciar o nosso método para conectar ao banco de dados. Você pode dar o nome que você quiser a esse método. Eu vou dar o nome de logar aqui. E vamos começar o nosso código a codar. Para encurtar o código, eu costumo fazer a parte de select, por exemplo, de um jeito diferente. Eu crio uma string e dou um nome para ela de login, por exemplo. E eu vou atribuir um texto para essa string. Esse texto vai ser select login uso senha
uso from tb login, que significa que ele vai buscar o login e senha da tabela login. Mas se eu executar esse código aqui dentro do meu banco de dados, ele vai me trazer todos os campos. E eu só quero que ele me traga os campos referentes ao que foi digitado aqui. Então a gente coloca uma condição. Ele vai me pesquisar isso onde o login uso for igual, aspas simples, porque a gente está mexendo com texto. Sempre que você mexe com texto, você coloca em aspas simples. Como você pode ver aqui na inserção de dados, a gente coloca aspas simples porque está mexendo com texto. A gente coloca aspas duplas aqui dentro do Visual Studio para poder concatenar aqui dentro com sinal de mais. A gente poder colocar um campo aqui dentro, que vai ser a textbox login. .text significa que eu vou buscar esses dois campos, o login e a senha, na tabela login, onde o login for igual ao que for digitado nessa caixa de texto aqui. E a gente pega e coloca uma instrução end, que é uma instrução de verdadeiro ou falso. Então a gente coloca senha uso for igual a o que tiver dentro da caixa de texto de senha. Text significa que esse end significa que os dois têm que ser verdadeiros. Então ele vai procurar o login e a senha na tabela login, onde o login for igual ao que for digitado aqui e a senha for igual ao que foi digitado aqui. Então os dois têm que ser iguais. Feito isso, a gente tem que declarar um comando para a gente poder executar o que está dentro dessa string. Porque isso aqui é nada mais que uma string, uma variável, que foi onde foi armazenado o código que vai ser executado no SQL Server. Então eu vou criar um comando chamado comando igual new SQL command. Para encurtar o texto, o que eu faço? Aqui dentro da passagem de parâmetros do comando, eu coloco login e conexão 1. O que eu estou dizendo aqui para ele? Eu estou dizendo que esse comando ele vai executar o que está dentro dessa variável, que é o código do SQL, nesse caminho, que é essa conexão. Então eu digo que comando vai ser comando.commandType igual commandType.text. Estou dizendo que ele vai ser um texto. E logo abaixo eu declaro um SQL data reader chamado reader. Tá, basicamente aqui eu disse que o comando vai do tipo texto e eu declarei um reader. O que esse reader vai fazer? Ele vai ler o que for executado nesse comando. A partir daqui a gente já pode colocar nosso tratamento de erro, bloco try catch. Dentro desse catch aqui eu vou colocar uma exceção para ele tratar, caso dê algum erro, exception x, e eu quero que ele me mostre numa message box. Então vou colocar aqui, ó, deu erro mais x, que é a exceção que ele vai me retornar. Tá, dentro até aqui tudo que a gente fez foi declarar. A gente declarou uma variável, deu um valor para ela, que é a conexão, que é o que vai ser executado no banco de dados. A gente declarou um comando com o que vai ser executado, que é isso aqui. Onde vai ser executado, a gente diz que esse comando é de texto. E a gente criou um data reader.
que a gente vai fazer dentro desse try? A primeira coisa que a gente faz é abrir a conexão. Se a gente não abrir a conexão, a gente não faz nada. Então a gente abriu a conexão com o banco de dados. Significa que agora a gente tem um caminho livre para executar o que a gente quiser. A gente vai fazer o seguinte: o reader vai ser igual comando. Opa, vai ser igual o comando ponto execute reader. Significa que o comando vai executar um reader. E esse reader vai receber os valores executados pelo comando. A gente joga dentro de um if. If reader ponto read. Esse código aqui ele está me dizendo, ele está fazendo uma condição, porque o que acontece? Esse comando aqui ele tem que me retornar valor para o reader. Ele vai me retornar algum valor. Se ele me retornar algum valor, significa que ele consegue ler. Então ele vai entrar dentro desse if. Se reader.read significa que se o reader tiver alguma coisa para ler, ele vai executar o que está aqui dentro. Senão ele não vai executar, não vai fazer nada. A gente poderia colocar alguma mensagem de erro, etc. Mas a gente não vai fazer isso agora. Então, se o reader conseguir ler, a nossa string usuário e senha vai entrar em ação agora. A gente vai colocar usuário vai ser igual ao reader 0.toString e a senha vai ser igual a reader 1.toString. Tá, o que esse código aqui significa? Isso aqui significa que o usuário vai receber o primeiro valor do reader. Mas como assim? O reader é um objeto tabela. Basicamente, quando eu procuro aquilo, eu estou fazendo... Vamos supor que eu escrevi aqui dentro admin e aqui dentro admin. Então aqui dentro ele está substituindo isso que está aqui entre aspas duplas para admin e admin, a hora que eu executo. Então se eu copiar esse código aqui para SQL Server, a gente apaga isso aqui, coloca admin aqui dentro. Até coloquei errado, na verdade underline aqui, eu tinha colocado o traço, o hífen, até corrigir depois, admin. Se eu pesquisar isso, ele vai me trazer dois campos, aqui numa coluna, numa tabela. O primeiro valor dessa primeira linha é o 0, e esse aqui é 1. Se eu tivesse mais valores, seria na sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5. O mais importante é que sempre começa no 0. E o 0 é o login uso, que é a primeira coisa que a gente pesquisou. A gente pesquisou primeiro o login. Então ele vai me trazer primeiro o login nessa tabela. Então o usuário vai receber o login, que é o 0, que no caso é a primeira coisa que a gente colocou aqui. Se eu colocasse entre aspas, login maiúsculo, login underline uso, também funcionaria. Mas eu não colocaria isso porque quando a gente coloca esse login.uso, normalmente ele vai me atribuir todos os valores que ele puder sobre isso. Então, vamos supor que eu fizesse um select com asterisco para selecionar todos os itens. Ele ia pegar, entrar nesse if de novo e ia atribuir de novo um valor. Não é isso que a gente quer. A gente quer só que ele pegue o primeiro valor que ele recebeu e abra. Então a gente tem aqui o usuário tem o valor e a senha tem o valor, que foi o que a gente pesquisou. Então a gente vai entrar dentro de um if aqui dentro desse if. A gente vai fazer if usuário for igual txt login.text, foi o que a gente digitou.
E, para quem não sabe, esse E comercial significa E. Seria a mesma coisa desse end, só que aqui em C#. E senha for igual a txt senha.text, ele vai pegar e me fazer a seguinte coisa. Ele vai abrir a tela CRUD, deixa eu instanciar ela aqui, igual em frm CRUD, CRUD.show this.hide. Então, entendendo o que a gente fez aqui, a gente veio aqui nesse try, abriu a nossa conexão, a gente disse que o reader vai receber o que for executado aqui, a gente botou uma condicional, se o reader conseguir ler, ele vai pegar e vai atribuir os valores aqui. Uma coisa importante que eu até esqueci, fechar a conexão. Depois que isso aqui foi executado, o reader, os valores foram atribuídos no reader, a gente não está usando mais nenhuma conexão com o banco de dados. A gente está usando mais nenhum objeto com banco de dados. A gente pode dar uma conexão .close. A conexão não fica aberta lá eternamente. Depois disso, ela entra nesse if aqui. Aí depois a gente vem aqui e cria um evento de clique do botão. Aqui até o btn entrar. E referencia o método que a gente acabou de criar. Logar, que é o método que a gente criou aqui. E vem aqui na textbox da senha, que eu até havia esquecido de alterar. Eu procuro o campo password char. Eu normalmente coloco asterisco. Perfeito. Se a gente rodar o programa, eu colocar aqui admin, você pode ver que ele vai dar erro, porque eu esqueci de mudar o nome daquela coluna. Lembra que eu tinha errado aqui? Esqueci de mudar o nome. Tem que estar igualzinho o banco de dados, senão dá ruim. Então, admin, entrar. Entrou. Ele autenticou no banco de dados, viu que os dois eram iguais e executou meu comando. Se eu colocar diferente, provavelmente vai dar algum erro, porque eu não tratei isso. Então, vou colocar um monte de coisa aleatória, vou clicar em entrar. Provavelmente ele vai me dar algum erro, que vai demorar aqui um pouquinho, mas aí é só você vir e tratar o erro. Se ele não conseguir executar o try, no cat ele faz alguma coisa. Ou então você pode colocar um else aqui fora desse if, para que se ele não conseguir ler, ele apareça alguma mensagem de usuário sem inválido, etc. Vou colocar aqui o código comentado para vocês, só para vocês entenderem. Subir aqui. Eu vou deixar esse código comentado aqui para vocês, só para a gente revisar aqui. Aqui a gente declarou uma conexão com o banco de dados. Aqui a gente criou duas variáveis para receberem os valores do data reader. Olha só. Aqui nessa outra linha a gente fez o código para fazer o select no banco, basicamente um código que foi armazenado nessa string. A gente declarou o comando com o código a ser executado e onde deve ser executado. A gente definiu o comando como texto, declarou o data reader, abriu a conexão, executou o reader. Lembrando que isso aqui vai receber o que for executado daqui. A gente verifica se algo existe. Se existir, a gente atribui os valores, compara os valores que a gente recebeu do banco de dados com os que a gente digitou, e se eles forem reais,
ele vai executar o form, o frm CRUD. Se vocês olharem, é o que acontece aqui. Entrar, pronto, prontinho. E essa é uma tela de login que você faz em alguns poucos minutos, bem fácil e rápido.